Olá, vamos iniciar a aula de hoje falando sobre os problemas ambientais que ocorrem dentro do nosso ecossistema. Então hoje a gente vai entender quais são os principais impactos ambientais que ocorrem no nosso planeta e quais são os fatores que prejudicam a nossa saúde, prejudicam o nosso meio e são consequências que são graves para a nossa sociedade em si. Ok? Então a gente vai começar falando agora só um pouquinho a introdução sobre quais são esses principais problemas. Então a gente vê que são vários os problemas existentes no nosso planeta. Problemas como poluição atmosférica, poluição de águas, queimadas, desmatamentos, são cada vez mais frequentes e afetam a qualidade de vida do homem, como também de outras espécies entre si. E aí a gente vai começar agora a desenvolver os principais problemas ambientais no Brasil. Então o Brasil, como qualquer país do mundo, enfrenta ameaças ao nosso meio ambiente. De acordo com a pesquisa realizada, o Instituto Brasileiro, que é o famoso IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. Entre os mais relatados são as queimadas, desmatamentos e assorreamentos. Então, quando a gente vai começar agora a trabalhar esses impactos, a gente vai tentar distinguir, compreender um pouco melhor cada fator desses tem algo relacionado à ação do homem dentro do nosso planeta, dentro do nosso município, estado, de toda a situação na qual estão presentes essas árvores, a fauna e a flora brasileira que são de extrema importância para a qualidade de vida de nós seres humanos. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as queimadas, tá certo? As queimadas são geralmente utilizadas para limpar uma determinada área, renovar as pastagens e facilitar a colheita de produtos como a cana-de-açúcar. E essa prática que a gente utiliza para esses fins pode ser prejudicial para o nosso ecossistema, pois ele aumenta o risco de erosão, mata micro-organismo que vive dentro do solo, retira nutrientes e causa poluição atmosférica. Então, quando a gente acaba falando de queimadas, a gente fala de um coletivo de ações prejudiciais para a nossa sociedade entre si, porque a queima, quando a gente acaba queimando uma árvore ou até um lixo, começa a produzir CO2, começa a fazer com que o nosso ambiente já não se sinta mais um ar puro, que a gente sabe que a pureza do nosso ar tem muito relacionado às plantas, como também a questão de solo. A queimada ela mata micro-organismos, mata nutrientes que estão presentes dentro do solo. Então a gente vê que o desmatamento é algo muito comum no nosso cotidiano e que infelizmente ele é muito prejudicial. Então o próximo tópico que vamos falar hoje é sobre desmatamento. Ok? Então o desmatamento ele acontece por vários motivos. Entre eles a gente pode citar a ampliação de agropecuária, a extração de madeira para uso comercial, a criação de hidrelétricas, mineração e expansão das cidades. E aí o desmatamento ele acaba prejudicando de diferentes formas, provocando também erosões, agravamento no processo de desertificação, alterações nos regimes de chuva, na biodiversidade, assoreamento dos rios, entre outros fatores. Então, quando a gente acaba falando de desmatamento, a gente vai sempre relacionar a aumento populacional, a gente sempre vai falar de produções de papéis, porque a gente sabe que a madeira ele é o principal fonte para a produção de papéis. E aí existe tudo na sociedade, ele tem que haver um equilíbrio. Então, quando ocorre desmatamento demais, não sendo repostas essas árvores, um reflorestamento dessas árvores, acaba ocorrendo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio causa esses principais efeitos dentro da nossa sociedade. Aumento de temperatura, como também a questão das chuvas, que a gente sabe a importância das chuvas. E aí são fatores que, por mais simples que seja, são consequências que mais na frente poderá prejudicar muito mais a nossa sociedade. E por último, das três principais características, o assoreamento. O assoreamento ele acontece com o acúmulo de sedimentos em ambientes aquáticos. E aí os seus impactos para o meio ambiente são grandes,
como a obstrução de cursos de água, destruição de habitats aquáticos, prejuízo da água destinada ao consumo e veiculação de poluentes. Então, quando a gente fala muito de assoreamento, a gente também fala muito de poluição, de rios, de por exemplo, o nosso saneamento básico hoje, ela não é 100% na prática executada, e aí muitos desses saneamentos vão ser direcionados aos rios e acaba poluindo, matando micro-organismos. Quando a gente acaba produzindo hidrelétrica, acaba matando alguns animais, algumas espécies, e isso, querendo ou não, são impactos que existe um ciclo no nosso ecossistema que, ao ser quebrado, ele vai causar grandes efeitos. E aí, quando a gente voltando aqui a falar, todas as questões que afetam e ameaçam o ecossistema devem ser combatidas. Poluição das águas, poluição atmosférica e poluição do solo. Acreditamos que se todos fizerem a sua parte, acreditamos sempre que quando a gente começa a observar, policiar, se autoavaliar, se a gente começar a jogar o lixo no chão, a gente consumir menos, queimar menos, reflorestar mais. Então são ações pequenas que, se a gente começar a desenvolver na nossa prática cotidiana, a gente pode sim tentar reverter um desses problemas que são acontecidos do nosso ecossistema. Então eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.